Boa noite, estrela divina, que o Espírito Santo de Deus habite sobre você, sobre o teu lar e sobre todos aqueles próximos. Seja bem-vinda à nossa segunda noite de oração, de uma sessão de 3 noites de oração. Ontem oramos a paixão do Senhor, hoje, sábado de aleluia, e amanhã nossa Páscoa, nosso último dia desse propósito de 3 dias em adoração, em louvor ao Senhor, em clamor, em paz, em alegria e tudo mais que o Senhor nosso Deus merecer, porque Ele merece tudo de cada um de nós. Ele merece o nosso amor, Ele merece que nós paremos uma hora no dia para agradecê-lo por todas as coisas. Ele merece aquele momento de atenção, de conversa, de lembrar: Senhor, Tu estás aí, oh Pai, eu estou muito grata agora nesse momento, porque Tu resolve todas as coisas na minha vida. Obrigada, Pai, por essa mesa farta. Obrigada, Senhor, por esse teto sobre a minha cabeça. Obrigada, Senhor, por eu vir ter uma liberdade. Senhor, muito obrigada desde a minha vestimenta, Senhor, até a minha inteligência, a maneira a qual eu capto as coisas, eu recebo as coisas na minha mente. Isso é muito importante, gente, porque o capcioso está aí, né, para nos confundir, para colocar escama nos nossos olhos, para tapar os nossos ouvidos, mas o Senhor Jesus Cristo chega e destampa os nossos ouvidos, tira as escamas dos nossos olhos e dá discernimento e sabedoria na nossa mente, para que nós possamos compreender e entender o mundo e as coisas como elas são na realidade. Muitas pessoas olham uma realidade, não a enxergam. Tantas pessoas olham algo e não conseguem entender, não conseguem compreender, não tem um discernimento, uma sabedoria, não tem um pensamento novo sobre aquilo. Nós precisamos tanto estarmos a cada dia renovando as nossas mentes, tendo criatividade. Como nós vamos empreender sem criatividade? Como nós vamos ter ideias novas no nosso trabalho sem criatividade? Sem estarmos com a mente livre, sem estarmos realmente com Deus dentro dos nossos corações, não é? Então é Ele quem nos dá aquela grande ideia, é Ele quem nos dá a forma de fazer, a forma de operar. É Ele quem coloca dentro dos nossos corações como nós devemos caminhar. Então que Ele esteja contigo nesse momento, te dando esse caminhar. E é pelo fato de nós crermos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E a palavra nos diz apenas para aqueles que o confessar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, e crer que Ele morreu, comemoramos ontem, crer que Ele ressuscitou, comemoramos hoje, e crer que Ele é o nosso alimento eterno, Páscoa. Amanhã estamos comemorando a nossa Páscoa. Então foi a saída do povo como escravo do Egito para a liberdade. É um festejo da chegada de Jesus, é um festejo da ida também dele, da morte e ressurreição. E tudo isso nós comemoramos porque Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o tal, Ele é o maioral, Ele é aquele que está na nossa vida para fazer a verdadeira diferença. Amém? Glória a Deus. Então por isso vamos para a nossa meditação arrebatadora da noite, que é Lucas capítulo 24, versículos de 36 a 43, que diz o seguinte: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e levantam dúvidas sobre mim nos seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. O espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não crerem ainda estavam tão cheios estavam de alegria e de espanto. E lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Olha só, ele pediu algo para comer. Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Que coisa mais linda, né? Que coisa mais maravilhosa. Ele veio, ele viveu no meio de nós.
ele deixou o legado dele. Ele nos deixou a Bíblia Sagrada, contando toda a história dele e daqueles que serviram a Deus. E desde que o mundo é mundo. Então, para aqueles que creem, que acreditam, então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, não deixe que ninguém manche a sua fé, que ninguém interfira na sua fé, que ninguém chegue com você para dizer: ah, Semana Santa, que besteira. Ah, jejum, que besteira. Ah, não comer isso no dia de Sexta-feira Santa. Gente, é uma tradição, né? E a tradição, ela é um respeito. Muitas pessoas podem dizer: jejuar para quê? Mas nós sabemos, nós que fazemos o jejum, sabemos a importância que ele tem, sabemos a transformação que ele faz, a mudança que ele faz. Quando nós cumprimos princípios de Deus, princípios do Senhor, coisas que pra gente pode parecer até pequeno, mas que para Deus é muita coisa. É grandioso quando ele vê alguém se guardando de alguma forma para ele, alguém fazendo algo para agradar a ele, mesmo que seja não comendo um alimento de costume e comendo um peixe. Peixe é peixe é algo do milagre, né? Ele multiplicou os peixes, ele comeu quando ele voltou, ele comeu peixe, né? Então o peixe, ele tem um simbolismo lindíssimo, maravilhoso. Ele tirou da boca do peixe a moeda, ele pediu para que Pedro fosse lá tirar. Então o peixe é algo que está assim muito presente na vida de Jesus, né? Então que nós possamos sempre buscar sim agradar, buscar sim nos resguardar nesse dia, buscar sim ir buscá-lo ainda mais dentro dos nossos corações, e por que não também no templo onde nós vamos sempre, né? Então busquem a Deus de todas as formas, busquem Jesus Cristo de todas as formas e façam coisas sim para agradá-lo dentro do coração e também externamente, né? Porque isso é quem nos traz, como é que eu posso dizer, a amizade com Deus, a relação com Deus, o tão sonhado relacionamento com Deus. E só para aqueles que têm intimidade com Ele é que Ele agracia com todas as coisas, com vida e vida em abundância. Porque não é só você ter isso, ter aquilo, mas é você ter alegria. Sabe aquela que a Bíblia fala, que diz que é uma alegria que excede toda e qualquer compreensão, aquela qual você está sorrindo, está todo feliz, está alegre e não sabe nem dizer porquê. O mundo está lá, pode desabar, mas dentro de você, Deus te sustenta de todas as formas. Amém? Glória a Deus, então, por isso eu sinto tanta alegria no Senhor. Ele é o Senhor e Salvador. Vamos para o nosso Salmo 22, que diz o seguinte: meu Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas ao meu auxílio das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e de noite, e tu não me ouves. Eu não tenho sossego, porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiam os nossos pais, que confiaram e tu o livrastes. E a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou um verme, não sou homem, ó pobre dos homens e desprezado no povo. Todos os que me veem zombam de mim. Entre os lábios meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que Ele que o livre, pois nele é que tem prazer. Mas tu és o que me tirastes do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abriram contra mim sua boca, como um leão despedaça e ruge, como a água que derramei. Todos os meus ossos se desconjuntaram e o meu coração é como cera que derrete no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco e a língua que me apega o paladar me puseste em pó da morte, pois me rodearam cães
e o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e contemplam, reparam entre si as minhas vestes e lancem sorte à minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongas de mim. Força, Senhor, apressa-te em me socorrer, livra-me da alma da espada, a minha predileta, a força do cão, salva-me da boca do leão. Sim, ouviste das pontas do boi selvagem. Então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai todos os vós. Semente de Jacó, glorificai e temei todos vós, semente de Israel, porque não desprezou o teu e abominou a aflição do aflito, não escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou e o viu. O meu louvor será a ti, grande congregação. Preparei o meu louvor será grande a ti na congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e fartarão, louvarão ao Senhor. Os que buscam o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias e a nação te adorará perante a tua face, porque o teu reino é o Senhor, ele domina todas as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó prostrarão perante ele. Nenhum outro poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarado ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a tua justiça ao teu povo, porquanto ele o fez. Amém. Glória a Deus. Deixa eu orar pela tua vida, interceder pela tua causa, pela tua família, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Peço a ti, Senhor, que entre nessa casa. Essa pessoa não está aqui à toa, Senhor, ela veio buscar a tua palavra. Ela está aqui porque Jesus Cristo está aqui. E ela veio aqui te buscar, Senhor, buscar a tua palavra, buscar teu amor, se achegar, se confortar em ti, se achegar a ti, Senhor, com amizade, com glória, com graça. Senhor, seja nesse momento nosso amigo Jesus Cristo, aquele qual nós nos encostamos como um amigo que encosta no ombro e precisa de um abraço e precisa de um afeto. Nós declaramos que nesse momento precisamos e dependemos única e exclusivamente de ti, Senhor Jesus. Então que tu possas vir a suprir os nossos corações, suprir as nossas necessidades físicas, emocionais, de trabalho, de amizade, de vida dentro de casa, família, que tu possas vir operar o teu milagre em todo o nosso lar, em todas as coisas. Senhor, que tu possa nos dar prosperidade em todos os setores das nossas vidas, que tu possa nos dar saúde, Pai amado, e saúde em abundância. Senhor, cuida dos nossos corpos, não deixa, Senhor, que nenhum órgão nosso seja afetado por qualquer doença. E aqueles que já têm, Senhor, algum problema, que já está afetado, Senhor, dai a cura nesse momento. Abençoa essa pessoa, Senhor, com muita saúde mental, emocional e física, Senhor. Cuida dos órgãos internos dela, cuida, Senhor, de todo osso, de toda cartilagem, Senhor, de todo movimento, Senhor, braços, pernas, Senhor, para que essa pessoa seja livre, Senhor, e tenha abundância em viver de saúde. E quando entrar na casa dela, Senhor, ela notará que nada falta, assim como diz a tua palavra, Pai amado, que tu nunca deixa um justo sem resposta, um justo, a ele nada faltará. Davi disse isso, Senhor, que nunca viu um justo na terra padecer de nada. Então tu estás sempre conosco e nós te agradecemos, Senhor, todos os dias pelo teu bom dom em nossas vidas, pela tua fartura em nossas vidas, pelo teu amor sobre nós, pela paz que excede toda e qualquer compreensão sobre nós. Agradecemos, Senhor, por esse momento de reflexão, de Páscoa, Senhor. Agradecemos porque tu veio ao mundo, porque disse sim ao propósito. Tu disseste sim a Deus e tu sofreu por todos nós. Obrigada, Jesus Cristo. E tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Gratidão. Amém. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo, leve ele a outras pessoas. Faz com que essa palavra possa ir mais adiante, porque nós viemos ao mundo
também para isso, não só para cuidarmos de nós e daqueles que estão ao nosso redor, mas de transbordar sobre muitos em todas as coisas. Amém.